Na sexta-feira saiu uma matéria no Estadão dizendo o seguinte, que em 6 anos o país desativa 10.100 leitos pediátricos na rede pública. Apenas em UTIs neonatais para recém-nascido em estado grave seriam necessárias mais de 3.000 vagas, segundo o parâmetro da Sociedade de Pediatria. E aqui é uma longa matéria, que eu não vou ler toda para não cansar ninguém, mas diz mais ou menos o seguinte. Brian tinha só um dia de vida quando foi diagnosticado com disfunção cardíaca grave. Os médicos da maternidade avisaram a família que ele teria de ser transferido para um hospital especializado e passar por cirurgia o mais rápido possível. Quanto mais o procedimento demorasse, maior era o risco de morte. A vaga, porém, só saiu 3 meses depois, quando a família entrou com ação na justiça. Toda noite era uma angústia. A gente ia embora do hospital e não sabia se ele estaria vivo no outro dia, diz a atendente Érica Bezerra de Mello, de 25 anos, mãe do bebê. Brian, hoje com 6 meses, aguentou esperar e sobreviveu à cirurgia. Já Luan, nascida em novembro, não suportou tamanha demora. Diagnosticado também com problema no coração, o bebê morreu só com 70 dias, após aguardar 1 mês por um leito que nunca foi liberado. A gente tenta acreditar que ele veio para esse mundo numa missão. Ou a gente pensa assim, ou fica revoltado, diz a prima do menino, a estudante Maria de Jesus Araújo, de 19 anos. A situação da rede hospitalar para crianças no país preocupa. Entre 2010 e 2016, o Sistema Único de Saúde fechou quase 10.100 leitos de internação em pediatria clínica para pacientes de 0 a 18 anos. Segundo o levantamento inédito feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria e obtido com exclusividade pelo jornal Estado de São Paulo, em 2010 a rede pública tinha 48.200 leitos, vagas do tipo entre leitos próprios e conveniados, e em 2016 caiu para 38.000. Só em unidades de terapia intensiva, UTIs neonatais, estrutura necessária para atender recém-nascido em estado grave, como Brian e Lua, faltam 3.200 leitos, conforme parâmetro da Sociedade de Pediatria. Segundo a entidade, são necessários ao menos 4 leitos do tipo por 1.000 nascidos vivos no país. A taxa é de 2.900. É uma situação gravíssima, porque as crianças muitas vezes chegam ao serviço de pronto-socorro e não têm para onde ser encaminhada. Senhor presidente, eu resolvi trazer essa matéria aqui porque a matéria faz um diagnóstico e traz um roteiro do que foi os últimos 6, 7 anos nessa seara. E digo isso também porque quando a gente chega a esse cenário, eu vejo aqui quase que cotidianamente senadores que perderam o poder recentemente do recém-impeachmentado governo, chegar aqui e gritar para a população que era um mar de rosa, que esse país era um paraíso, que esse país cuidava das crianças, que esse país cuidava dos pobres, que esse país era perfeito. É uma brincadeira com a nossa memória, porque a gente sabe que não é isso. É um país que era um governo que deu cheque sem fundo, gastou o que não podia, e depois, quando a conta chegou, tudo aquele pseudo-benefício que foram dados para as pessoas estão sendo retirados. Então, nós temos crianças morrendo, nós temos uma saúde arrebentada nas 3 esferas de governo, Estado, município e governo federal. E eu vejo eles fazendo discursos inflamados aqui, defendendo a pobreza, defendendo as crianças, defendendo os negros, defendendo as mulheres, defendendo os índios. Viraram de uma hora para outra o pai dos pobres, os defensores dos mais fracos, como se nunca tivesse pisado no governo, como se nunca tivesse tido a chave do cofre, como se nunca tivesse tido oportunidade de resolver todos esses problemas. Nós estamos aqui, são dados
10 mil leitos fechados só para as crianças. Nos nossos hospitais de fora a fora do país, pessoas morrem nos corredores. E de repente eles querem simplesmente passar a fatura, passar todas essas mazelas e dizer: a culpa disso é do governo que está aí, que eles costumam dizer, é o governo golpista, usurpador e por aí vai. Na verdade, o que esse governo está fazendo é uma transição, e nós tentamos fazer uma transição do grave quadro que o ex-governo nos deixou. Nós estávamos em queda livre, eu não tenho dúvida. Hoje eu vi uma foto que exemplificava bem. Eu vi uma foto num lixão, lá em Roraima, estado de Vossa Excelência, senador Thierres. E tinha urubus, índios e muitos venezuelanos disputando alguma coisa para comer. Esse era o porto final do Brasil, se esse governo, graças ao bom Deus, não tivesse caído. Porque o script do filme era o mesmo, o roteiro, os diretores são os mesmos. Essa gente se reuniu no chamado Foro de São Paulo e chegaram a tirar foto junto. O Mujica, o da maconha, o Chaves, na época que estava vivo, a Kirchner, Dilma. E por trás a foto era muito emblemática. Por trás de todos eles estava nada mais, nada menos do que Marcelo Odebrecht. Porque toda quadrilha precisa de um grande financiador. É tanto que existe um crime tipificado que se chama associação para o crime. Se eu sou um delinquente e eu não tenho o que fazer, eu não tenho como me financiar, geralmente eu vou num financiador. Pego um dinheiro, ele me dá o dinheiro, os juros exorbitantes, eu vou lá, compro a cocaína, vendo e pago esse financiador. O cara está lá como se fosse de mãos limpas. Esse é o financiador. Mas, reservado às devidas proporções, o cenário é esse. Agora hoje eu vi um Twitter que me chamou muita atenção, um Twitter da Joyce, dizendo que certas coincidências, eu não sou da teoria da conspiração, mas é muito interessante que todos esses governos que ganharam essa eleição através dessas urnas bolivarianas, e agora ganhou no Equador também, o número é 51%, senador Thierres. Falei, que interessante, uns 4 ou 5 sempre ganharam com 51%. Será que não podia ser 50%? Não podia ser 52%? Não, é 51%. Falei, será que o programa estava programado para isso? Mas isso é outro papo. O que eu repiso aqui é o fato de que essa gente está por aí, nas ruas, gritando. Reuniram 3 mortadelas essa semana em cada capital brasileira e disseram o seguinte: o Brasil foi às ruas contra as injustiças. Na semana que passou, os movimentos Vem Pra Rua, MBL, colocaram mais de 50 mil pessoas na Avenida Paulista em vários lugares do Brasil. E eles vieram aqui para essa tribuna dizer que era um fracasso. Não é momento de ficar medindo quem levou mais gente à rua. Mas o que eu digo, o que eu passo aqui, por que eu digo isso? É para mostrar a incoerência dessas pessoas o tempo inteiro. E nós precisamos, cada um de nós que estamos tentando reconstruir esse país, precisamos vir cotidianamente. Recebi uma mensagem no meu Facebook dizendo: senador, vá lá falar dos seus projetos, vá lá dizer do que o senhor está fazendo. Não vá falar mais sobre esse assunto, não venha falar de PT, não venha falar dessas brigas. Não, nós precisamos falar do PT. Nós precisamos falar para que a todos os dias nós temos que fazer como o povo de Israel quando ficou exilado por muito tempo trabalhando como escravo na Babilônia, e eles voltavam e eles sempre relembravam para que as gerações futuras não se escravizassem de novo. Nós precisamos falar desse desastre, se possível, todos os dias. Falemos de outras coisas também. É bem verdade que tenho proposto muitos projetos e digo aqui que, inclusive, estão aí no portal do Senado, tenho trabalhado muito, mas tenho feito, acima de tudo, cada vez que subo essa tribuna, eu faço esse contraponto, para que nunca mais nós sejamos enganados, porque eu fui enganado e boa parte dos brasileiros foram enganados com aquela voz melodiosa que irradiava simpatia, voz de uma pessoa pobre que tinha saído de Pernambuco,
Voz de uma pessoa que nós sempre pensamos ser séria, mas acima de tudo, ele além de ser um bom... Exatamente, fomos todos traídos. E o que acontece? Ao mesmo tempo que ele manipulava, também era manipulado por chamados intelectuais. Pelos chamados intelectuais, essa gente tem uma boa responsabilidade. Seu André Singer, dona Marilena Chauí, todas essas pessoas têm boa parte de parcela de culpa nessas 10.001 leitos, 10.100 leitos que está faltando aqui. Sabe por quê? Por causa daquele discurso de que os fins justificam os meios. Nenhuma coisa boa pode sair quando os meios são maus, senador Thierry. E essas pessoas fizeram um dano imenso ao país. Sabe qual é o maior dano? O ódio. Eu nunca vi um discurso do Lula que não fosse destilando ódio ou criando um vilão para que ele pudesse combater. Um discurso sempre amparado no roteiro de Hollywood, onde você cria um coitado no início do filme, aquele coitado sofre, e aquele sofrimento é simplesmente para justificar que ele cometa as maiores atrocidades no final do filme e a plateia possa aplaudir e dizer, temos um herói. Esse é o roteiro. E cada vez, e continua. E quando alguém ou algum jornalista ousa escrever uma linha a respeito dessas verdades, se eles pudessem, fuzilavam esse sujeito. Porque começam a dizer que é perseguição da imprensa, que é perseguição disso, que é perseguição... Todo mundo nesse país responde por seus crimes. Não essa gente do PT. Mesmo acusados, mesmo presos, eles continuam apontando para os outros. E é contra isso que eu me levanto, é contra isso que eu falo quase todos os dias aqui. Prestemos atenção nesse comportamento para que a gente não caia na mesma cilada. Nós estamos com a saúde debilitada, nós estamos com a educação arrebentada por causa da doutrinação dessa gente que quer se manter no poder a qualquer custo. Gente que manda panfletos para distribuir para crianças, como eu vi há poucos dias no Mato Grosso. Gente que sai tentando demonizar os políticos todos para tentar jogar na mesma vala do PT. Lá no meu estado, nesse momento, um sindicato de ladrões está colocando outdoor dos parlamentares, declarando votos que ninguém ainda declarou. A questão da Previdência nem chegou aqui. E eu digo ladrões, senador Thierry, porque eu não tenho dúvida. Gente que pega dinheiro do pobre trabalhador para trabalhar contra o próprio trabalhador, está roubando o dinheiro dele, está furtando o dinheiro dele. Então é nesse sentido que eu digo que essa gente precisa ser desmamada. Essa gente precisa ser extirpada e o governo do presidente Michel Temer precisa fazer uma devassa dentro da hierarquia, dentro do serviço público. É de doer o coração quando a gente vê que a antiga secretária, se eu não me engano, da Senasp, hoje faz parte de altos cargos lá na Petrobras. É de doer o coração quando a gente vê essa gente que destruiu o Brasil, está lá em todos os cargos no Mato Grosso. Trocaram-se poucos. Nós continuamos sob a égide dessas pessoas. Nós continuamos sofrendo por causa dessa máquina pública aparelhada. Então, senhor presidente, quando a gente observa o cenário todo, a gente nota que em apenas 6 meses, todo o caos criado pelo governo do PT é jogado nas costas desse governo. Não estou aqui com procuração para defendê-lo, mas o que eu digo é o seguinte, é que nós precisamos atravessar e essas pessoas não estão nem aí para o Brasil. Elas estão apenas preocupadas em manter o que já furtaram, o que já roubaram, e em poder voltar ao poder para roubar de novo. Odeio ter que apontar dedos aqui, mas o faço porque vi o final de semana inteiro as pessoas mostrando a capa da Veja que saiu Aécio Neves. Quando saiu Lula na capa da Veja, a Veja não tinha credibilidade nenhuma. Então é dessa forma que essas pessoas se comportam. E aí, já marchando para o final, senador, eu digo o seguinte,
esse dinheiro todo que foi para financiar o Partido dos Trabalhadores e seus puxadinhos, o Partido dos seus trabalhadores e seus companheiros que estão arrebentados, tiraram o dinheiro das crianças, tiraram o dinheiro da saúde, da educação. E aqui eles vêm fazer biombo. Na verdade, a última coisa que essas pessoas querem é que a educação brasileira seja uma educação protagonista, uma educação de vanguarda. Porque gente instruída, gente que sabe fazer um raciocínio crítico, uma avaliação crítica, só vai na onda dessa gente se tiver ganhando algum. Pode até ir por um tempo, mas quando descobre, sai fora. E senador Thierry, falando em crianças, tem um programa do governo federal que se chama Criança Feliz. Esse é um programa que eu não tenho dúvida vai mudar o futuro do Brasil, tanto na educação quanto na segurança, porque ele começa a cuidar das crianças, cuidar do futuro adulto já na infância. Mas aí eu te pergunto, como ir para frente um programa dessa natureza se as crianças não têm acesso à saúde? Se o dinheiro das UTIs foram parar na conta de um partido vermelho por aí. Partido esse, senador Thierry, que grita aos quatro cantos do país, que toca fogo, que quebra vidraças dizendo defender a Previdência e querendo que cobre a conta daqueles devedores. Justo, eu também concordo. Mas esse mesmo partido deve mais de 10 milhões à Previdência, senhor. Então, por isso que esse discurso dessas pessoas não se sustenta, porque os pés dessa estátua é de barro. O projeto desse povo não tem alicerce. O projeto desse povo é apenas falácia, é apenas retórica, é apenas uma coisa ensaiada. Até os discursos inflamados aqui têm uma tônica. E sabe qual é? É trazer um tema que tem apelo popular, achar um vilão, achar uma vítima e gritar a plenos pulmões aqui como se tivesse indignado. Vocês podem perceber. Grito indignado. E quando desce aqui já passou a raiva. Por quê? É um teatro puro. É bem possível que pela competência que alguns senadores desse partido e seus puxadinhos têm de vir aqui fazer esse proselitismo, é bem possível que tenham sido treinados ali, ou pelo Maria Clara Machado, ou por uma escola de teatro muito bem competente. Porque não é possível que possa fazer com tanta realidade. Choram aqui na tribuna pelas crianças, pelos pobres, mas os pobres, as crianças, os negros e os indígenas não passam de catapultas para que eles se mantenham aqui no poder. Porque eu fui numa tribo em Campinápolis, estive com o cacique essa semana aqui no meu gabinete. Os índios estão passando fome, senador Thierry. As crianças estão morrendo. E cadê o dinheiro que ia para esses índios? Cadê o partido que defendia tanto esses índios? Esses movimentos sociais que defendem o Partido dos Trabalhadores, quanto palmo de terra ganharam no governo do PT em 13 anos? Nada. Estamos tentando agora fazer a regularização fundiária e viu Cipuá o que é. Então é o pobre como biombo. E os negros? De repente eles chegam aqui com os cabelos amarrados, ou então com um turbante, membros desse partido para dizer que defende os negros. Defender o negro não é isso. O que o brasileiro quer, gosta de separar o país em negros, índios, fulanos, beltranos, cicranos. E sabe de uma coisa? O que nós precisamos é ter uma pátria só. O que nós precisamos é ter brasileiros com condições de trabalhar. Porque não tem algo que deixe o cidadão com mais dignidade do que ele ter acesso ao emprego, a uma boa educação. Se você tiver uma boa educação para todos, você vai ter milhares de Joaquim Barbosas. Você vai ter pessoas que não vão precisar ser definidas por raça, cor ou religião. O artigo da Constituição para essas pessoas, o artigo 5º, parece ser letra morta, quando diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de cor, raça, sexo ou religião.
E com isso eu encerro, senador Thierry, agradecendo a tolerância e, mais uma vez, servindo de atalaia aqui para que o povo brasileiro, nas próximas eleições, abra os olhos com aqueles lobos vestidos em pele de cordeiro, principalmente os lobos guará da pele mais avermelhada. Muito obrigado.